Você já teve a sensação de estar preso num limbo financeiro? Você não está passando dificuldades, mas também está longe de viver em paz financeiramente falando. Tem um salário razoável, um carrinho financiado, faz aquele churrasquinho de vez em quando. Por fora tá tudo certo, mas por dentro você sente que está travado, estagnado na vida? Pois bem, esse é o paradoxo da classe média brasileira. É rico demais para se sentir motivado a correr atrás demais, afinal já conquistou um certo conforto na vida, e pobre demais para conseguir investir e construir riqueza, afinal, investimento é coisa de milionário. Lembra daquele aluno mediano que sempre tirava nota 6 na escola? Nunca era o pior da sala, mas também não se esforçava o suficiente para ser o melhor. Fazia só o mínimo ali para passar de ano e achava que estava tudo certo. Agora me diz, será que esse aluno não cresceu e virou exatamente o que a gente chama hoje de brasileiro médio? Não é pobre, mas também não é rico, fica ali no meio, né? Não passa necessidade, mas também vive sempre no limite. Tem salário, mas não tem tanta paz. Trabalha, mas não se esforça para ser o melhor. Tá sempre na média, sempre no quase. E é exatamente aí que mora o maior perigo, ou talvez a maior oportunidade. Você já reparou que quem está na base da pirâmide costuma geralmente ter mais garra? Quem vem da pobreza ou da classe média baixa sonha alto, corre atrás, topa trabalhar no fim de semana, aprende algo novo à noite no tempo livre que tem, tudo para sair da condição que tá. Agora, olha a classe média. Conquistou um certo conforto, tem um carro, um plano de saúde, paga as contas, faz uma viagem por ano ou a cada 2 anos e pronto, estaciona. É o clássico aluno nota 6, passa de ano, mas nunca brilha. Faz só o necessário, nunca mais e nunca menos. O problema é que esse conforto é traiçoeiro, porque quando a vida tá ok, você perde o senso de urgência e as desculpas começam a aparecer. Já tô cansado demais depois do trabalho, final de semana é para descansar, já ganho o suficiente, para que mais? E enquanto isso, o tempo passa, a conta de luz sobe, o preço do café dobra e a sua renda continua no mesmo lugar. Só para você ter uma ideia, sabia que R$100 em 1995 comprava o equivalente a quase R$900 em 2025? Esse é o efeito da inflação no seu dinheiro. A inflação é sorrateira, ela te rouba aos poucos, em silêncio, e você só percebe quando já está perdendo qualidade de vida. A verdade é que o conforto da classe média virou uma zona de estagnação. Muita gente está trocando o seu potencial de crescimento por pequenas recompensas imediatas. Um celular novo, uma TV maior, um final de semana na balada, um passeio no shopping, tudo parcelado. Claro, em suaves prestações que cabem no bolso. Esse é outro erro clássico da classe média. Se não dá para pagar à vista, a gente parcela. E assim, em nome do conforto, compromete mais o futuro. O problema é que isso vira um ciclo vicioso. Um salário razoável, cada vez mais facilidade de crédito, publicidade o tempo todo te empurrando o consumo, aquela sensação no ar de que tá tudo bem, de que a vida tá andando, de que as coisas são fáceis. Mas isso não passa de ilusão. A classe média hoje é confortável demais para sentir fome, mas endividada demais para se viver em paz. E aí vem aquela ideia perigosa. Tá tudo mais caro, mas pelo menos ainda eu tenho cartão de crédito com juros baixinhos, dá para manter meu padrão de vida. Mas esse castelo de cartas tem prazo de validade. Quando a fase de crescimento profissional desacelerar, o cansaço começar a bater e o custo de vida apertar, é aí que a ficha cai. E aí pode ser tarde demais. Do outro lado do paradoxo vem a outra armadilha. Quando alguém da classe média ouve falar sobre investir, a resposta costuma ser sempre a mesma. Como que eu vou investir se eu mal consigo pagar as contas? E aí nasce uma crença perigosa, a de que investir é coisa de gente rica, que só dá para pensar nisso quando você tiver muito dinheiro sobrando, quando as coisas melhorarem, quando sobrar aquele dinheiro extra. Mas essa mentalidade é justamente o que mantém tanta gente no sufoco, porque a verdade é simples, investir não é sobre ter muito, é sobre começar com pouco, é sobre criar o hábito, criar o compromisso e deixar o tempo trabalhar para você, mesmo que seja com R$50 por mês. A maior mentira que contaram para você e que você acreditou é que só vale a pena investir quando você ganha muito, mas a matemática prova o contrário. Quem começa com pouco e é consistente, aproveita o poder dos juros compostos, o famoso juros sobre juros, que tem o poder de transformar centavos em um patrimônio relevante ao longo dos anos. Enquanto isso, quem espera sobrar, espera para sempre e nunca começa. Afinal, viver na média é um ciclo vicioso.
vergonhoso. O salário entra, some nas contas fixas e naquele pequeno luxo, o cartão de crédito cobre o que falta do mês e a vida vira um eterno tô apertado. E quando se fala em investimento, você já deve ter pensado ou já ter ouvido por aí que R$100 não dá para fazer nada. Mas essa frase esconde o verdadeiro problema: falta de visão de longo prazo. Algo enraizado no brasileiro que tem um senso de urgência acima da média e uma necessidade de recompensas rápidas. Quem não investe sempre vai depender do próximo pagamento. E quem depende do salário para sobreviver nunca se liberta da corrida dos ratos. Investir é sair dessa prisão mental. Não importa o quanto, o importante é começar. Porque você não precisa ser rico para investir, mas precisa investir se quiser ser rico. Hoje você pode começar a investir a partir de R$10. O que falta não é dinheiro, é clareza, disciplina e ter um plano. A classe média, ela vive presa a uma bolha. Ninguém ensina sobre educação financeira, ninguém aprende e a próxima geração repete o mesmo erro. A única coisa que a gente aprende é o hábito de consumir. E eu gosto de trazer aqui uma analogia, a analogia da caverna de Platão, uma versão adaptada à vida moderna. Lá dentro, tudo o que a gente vê são apenas sombras, são stories de viagens luxuosas, carros financiados em 60 vezes, vídeos de gurus de sucesso prometendo riqueza em 30 dias. E no meio disso tudo, uma ilusão de progresso, de que o mundo está indo bem, de que as pessoas estão progredindo. A pessoa olha para essas sombras e pensa: é isso que eu tenho que alcançar, mas não enxerga a própria realidade financeira, não percebe que está presa a uma ilusão e muitas vezes até tem acesso a essas experiências, mas a custo de parcelas, dívidas, empréstimos. Mas assim como na caverna de Platão, existe um mundo fora dessa bolha, um mundo onde as decisões são conscientes, onde liberdade financeira não depende de sorte ou salário, depende de mentalidade. E a chave para sair dessa prisão mental é a educação financeira. Quando você entende o básico, como funciona o crédito, o impacto dos juros, o poder de um orçamento, começa a ver com clareza. Ter limite alto no cartão de crédito não é sinal de riqueza. Financiamento não é conquista, é dívida. Ganhar mais não resolve nada se você continuar gastando mal e elevando o seu padrão de vida. E aqui está o ponto poderoso que a maioria ignora. A classe média já tem uma vantagem imensa se comparada à realidade de milhões de brasileiros que vivem abaixo ou próximo à linha da pobreza. Ela já superou a base da pirâmide, consegue pagar as contas, tem uma casa para morar, uma geladeira cheia e até alguma forma de lazer no final de semana. Não significa que o jogo está ganho, mas significa que suas necessidades básicas já estão sendo cobertas. E o que vem depois disso pode virar vaidade ou combustível para enriquecimento. Se você ganha R$10.000 e seus custos essenciais são 4, você tem R$6.000 de margem. E não, você não precisa torrar esse dinheiro só porque ele sobrou. Você pode usar esse excedente para investir em si mesmo ou em ativos que geram renda passiva. E no longo prazo, repetindo isso todos os meses, você acaba saindo da caverna. Porque abrir mão de ostentar hoje não é sacrifício, é estratégia, é dizer não para o supérfluo agora para dizer sim para a liberdade lá na frente. A verdade é que uma vez na classe média, o jogo para enriquecer se torna muito mais fácil. Você só precisa parar de se deixar guiar pelas sombras e começar a andar em direção à luz, à educação financeira. Se você aprendeu a viver no limite, talvez seja porque cresceu vendo isso, mas a responsabilidade de mudar é sua e a chance também. Toda grande virada começa com uma simples decisão. Não precisa de sorte, nem de um milagre financeiro. Precisa de um ponto de inflexão. Aquele momento que você está cansado de viver no piloto automático, de mês a mês, e diz: chega, a partir de hoje eu vou assumir o controle da minha vida financeira. E não, você não precisa começar com grandes gestos, com grandes mudanças. Pode ser algo mais simples. Começa anotando todos os gastos do mês, monta uma pequena reserva de emergência, começa a investir 50, 100 reais por mês só para você sentir como é. Outra coisa que você pode fazer também é eliminar as parcelas de cartão de crédito. Pequenas atitudes tomadas com frequência constroem um futuro que hoje parece impossível. E o mais interessante, essas mudanças não beneficiam só o seu eu daqui 20 anos. Você começa a sentir os efeitos dessas atitudes em poucos meses. Mais tranquilidade, menos estresse com o dinheiro e até mais confiança nas decisões do dia a dia. Ter controle financeiro traz paz, dá segurança. Saber que você tem uma reserva para emergência te dá liberdade. E ver seu dinheiro trabalhando por você, mesmo que numa pequena escala, te dá confiança para continuar investindo. O impacto vai além das finanças. Quando você adota o estilo de vida de um poupador e, consequentemente, investidor, você muda a cultura da sua família. Você se torna referência para os seus filhos, parceiros, amigos ou até seus pais. Mostra que é possível viver bem sem se endividar, sem ostentar, sem depender de sorte. E tem mais, muita gente sonha com um aumento de salário e quando ele finalmente chega,
ele some. E por quê? Porque ao invés de aproveitar esse novo valor para investir e acelerar a liberdade financeira, as pessoas tendem a aumentar os gastos na mesma proporção. Parcelam um novo carro, mudam para um bairro mais caro, compram mais coisas. O problema não é o salário ser baixo, é o padrão de vida crescer junto com ele. Quem gasta tudo que ganha continua sempre no mesmo patamar, só que com boletos mais caros. Mas e se você fizesse diferente? E se da próxima vez que seu salário subir, você mantivesse o seu padrão de vida atual por pelo menos mais um ano ou 6 meses, mesmo que seja, e usasse o valor extra para construir patrimônio? Pode ter certeza que você sentiria uma diferença absurda na sua qualidade de vida. Essa simples decisão de manter o custo de vida estável e investir o excedente pode representar milhares de reais a mais no longo prazo. O ponto de inflexão é isso, é um momento de consciência seguido de ação, e ele pode acontecer agora, assim que você está assistindo esse vídeo, porque quando você muda, a sua história muda. E com ela, muda também o legado que você vai deixar para sua família. Você sabia que a classe média brasileira está numa posição muito privilegiada para construir riqueza? Ao contrário do que muita gente pensa, o jogo para enriquecer de verdade fica muito mais fácil quando você está na classe média. E por quê? Porque você já conquistou o básico. Tem um emprego relativamente estável ou uma fonte de renda fixa, tem acesso a crédito, investimentos, educação, já superou os desafios mais difíceis da pobreza, como a insegurança alimentar e a falta de moradia, e você tem tempo para investir em conhecimento. De acordo com dados do IBGE, cerca de 55% da população brasileira pertence à classe média. Tem renda mensal entre R$ 1.600 a R$ 8.500 por pessoa na família. E esses números mostram uma realidade importante. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, quem está na classe média tem em média 2,7 anos a mais de estudo do que a população mais pobre, além de acesso maior à internet e serviços financeiros. Ou seja, você está num ambiente onde o conhecimento, as ferramentas e as oportunidades estão disponíveis para você. E isso você não faz ideia, é um diferencial gigantesco. Mas aqui está o segredo: ter acesso a tudo isso e não fazer nada não faz diferença nenhuma. Não basta ter salário e acesso, tem que saber aplicar. E o melhor, hoje o brasileiro médio tem acesso a investimentos que antes só os ricos tinham. Hoje, por exemplo, é possível investir em ações, fundos imobiliários e renda fixa com valores a partir de R$10. Muitas plataformas digitais permitem comprar e vender sem pagar taxas abusivas. Tem cursos e conteúdos gratuitos para aprender sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. Inclusive agora você está consumindo conteúdo gratuito sobre o tema. Mas ainda tem um dado mais impressionante. Um estudo do Banco Central mostra que a renda da classe média cresceu em 40% na última década, mesmo com a inflação alta e crises econômicas. Isso significa que se você mantiver seus hábitos financeiros saudáveis, pode transformar esse aumento de renda em patrimônio real e crescente ao longo do tempo. Enquanto isso, quem está na pobreza enfrenta dificuldades maiores para poupar, investir e planejar o futuro, pois precisam se preocupar com o que vão comer amanhã. Então o caminho para enriquecer passa por aqui, pela classe média, que é o terreno mais fértil para o crescimento financeiro e pessoal. Mas antes, você precisa decidir. Você vai continuar fingindo que é rico até não ter mais tempo de corrigir, ou vai começar a construir riqueza de verdade? Quem permanece na zona de estagnação não sai da média, mas quem entende essa oportunidade pode construir uma vida financeiramente livre, confortável e segura. E o melhor, esse caminho pode começar hoje, com pequenos passos. A classe média pode enriquecer, mas também pode empobrecer ao longo do tempo se continuar fingindo que é rica sem construir patrimônio de verdade. Nunca foi tão fácil aprender sobre educação financeira, nunca foi tão acessível aplicar dinheiro, mesmo com pouco, e nunca foi tão urgente aproveitar isso. Se você chegou até aqui, já sabe que o paradoxo da classe média pode ser quebrado. Agora eu vou te mostrar os 5 passos práticos que você pode começar a aplicar hoje para sair da média e construir um futuro ainda melhor. E o primeiro deles é: controle seus gastos. Saiba exatamente para onde o seu dinheiro está indo, faça um orçamento simples, anote tudo e corte os desperdícios. Para ajudar você, assista esse vídeo que está aparecendo aqui em cima. O segundo passo é criar uma reserva de emergência. Mesmo que pequena, guarda pelo menos o equivalente a um mês de despesas para imprevistos, tá? Isso traz segurança e evita dívidas e te estimula a guardar mais. Depois você pode pensar em ter 2, 3, 4, 5 meses, mas começa com um mês. O terceiro é: invista consistentemente. Não importa o valor, o importante é criar o hábito. Começa com 50, 100, o que for possível. Faça todos os meses. Quarto ponto é você buscar conhecimento financeiro, né? Então aprenda sobre investimentos, sobre juros compostos, orçamento e mentalidade financeira. Inclusive você pode se inscrever no canal para isso. E o último passo é: tenha paciência e disciplina. Riqueza não é construído da noite para o dia, mas sim com hábitos constantes e planejamento. São os hábitos do dia a dia que vão te enriquecer. Enriquecer é comportamental, como eu sempre digo, é hábito.
leva tempo, mas uma hora acontece. O aluno nota 6 pode se transformar no protagonista da própria vida. É muito mais fácil sair de 6 e chegar a 10 do que sair do zero. A decisão de mudar, de sair da zona de estagnação e assumir o controle da vida financeira está nas suas mãos. Não espere o momento ideal. Ele pode nunca chegar. O melhor momento para você começar é agora. Começa pequeno, começa hoje e com o tempo você vai ver que é possível vencer o paradoxo da classe média. Lembre-se sempre, não é sobre quanto você ganha, mas sobre o que você faz com o que ganha. A média não tem que ser o destino, é só o lugar onde a maioria para, mas você pode continuar progredindo. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal, deixa seu like e compartilha para ajudar mais brasileiros a darem o primeiro passo rumo à liberdade financeira. Eu te vejo no próximo vídeo.